Fala galera, tudo certo? Sejam muito bem-vindos aqui, você, meu amigo, minha amiga que me acompanha aqui todos os dias, que está sempre aí comigo. Vou estar trazendo aqui hoje para vocês, tá? Uma linha prática aí de como identificar um pivô de baixa ou um pivô de alta, tá? Mais especificamente no gráfico do dólar, que é o ativo que eu mais opero aí, beleza? E todos os dias agora eu vou começar a gravar as minhas operações, vou trazer aqui para vocês, tá? Vou estar trazendo aqui conceitos básicos e aos pouquinhos a gente vai subindo aí para conceitos mais técnicos sobre análise técnica, beleza? Hoje, especificamente, vamos falar aqui sobre identificação de um pivô de baixa e como a gente consegue estar operando aí, tá joia? Então, hoje o mercado, ele já abriu aqui, beleza? Então ele já abre aqui na região do 660, tá? Então ele abre exatamente nessa região, beleza? Ele vem tentar romper máximo aqui, mas logo em seguida o pessoal já empurra esse preço aqui embaixo, tá joia? Então ele veio testar aqui um fundo anterior, beleza? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil a identificação. Então ele veio testar aqui um fundo anterior, que já existia aqui, tá? Próximo aqui, às 9h30, 9h40 mais ou menos, ele volta aqui em cima novamente, tá? Vem testar a região do ajuste, que estava aqui mais ou menos próximo à casa dos 50, dos 56, tá joia? Acaba aqui, ó, criando então essa resistência novamente pro preço, onde ele passa aqui a maioria do tempo brigando, tá aqui dentro dessa região, tá? Dado todo o contexto, foi identificado aqui também, tá? Essa linha de tendência de alta, beleza? Então o preço ele veio a se formar aqui, ó, essa linha de tendência de alta, tá joia? Juntamente com essa linha de tendência de alta, o preço, o que acontece? Ele vem aqui, ó, ele apoia logo nas médias móveis, deixa eu só limpar um pouquinho o gráfico aqui, ó, vou voltar a desenhar pra vocês, então ele apoia aqui, ó, nas médias móveis, tanto de 50, tanto de 9,20, beleza? A galera aqui, ó, empurra então esse preço novamente para a região do 40, que era uma região de interesse, que era uma região também de fundo anterior, tá? Uma vez que já havia testado aqui, tá? Então ele testa uma, tá? Ele vem aqui, testa duas, ele testa três. A partir disso, ele começa a formar o quê? Dentro dessa região aqui, ó, começa a formar uma região de interesse, beleza? Por quê? Onde o preço ele veio testar várias vezes, tá? Dificilmente ele ia romper de primeira, tá? Então foi gerando aqui uma acumulação, tá? Um ponto de liquidez aqui para o preço, tá? É possível fazer essa identificação, beleza? E o que a gente espera? A gente espera que, a partir do momento que ele venha, tá, a romper essa região aqui, ó, ele venha acionar o pivô de baixa. Como foi possível identificar o pivô de baixa, mano? Simples, tá? A gente tinha aqui, então, ó, o topo do dia, tá? Se formou este fundo, ele veio aqui novamente dessa região do ajuste, VWAP, beleza? Então ele forma aqui um topo mais baixo anterior ao topo anterior, beleza? E aí ele começa a lateralizar aqui, ó. Então ele faz essa lateralização, todo mundo sabe que antes do ativo ele ia entrar fluxo, aí, na maioria das vezes quando ele começa a acumular em uma determinada região, tá? Ele causa essa acumulação e depois ele explode, tá? Ou para cima ou para baixo, tá? Neste caso aqui, então ele gerou essa acumulação aqui dentro dessa região, beleza? Então ele se acumulou aqui dentro, tá? E logo em seguida ele vai fazer o quê? A distribuição. Então este candle aqui, ó, vou mostrar para vocês, ó. Este candlezinho aqui, ó, foi responsável por estar fazendo a distribuição, beleza? Deixa eu marcar ele aqui, ó, de uma maneira melhor aqui pra vocês. Então ele foi responsável, tá, por dar início à distribuição de todo esse movimento. Sabendo disso, ele rompe, tá, este fundo aqui, ele aciona pivô de baixa. Por quê? E voltando aqui, ó, a gente não tem o que, ó, topo, a gente tem fundo, a gente tem topo mais baixo em relação ao topo anterior. E se ele rasga essa região, ele cria também um topo, tá, aliás, um fundo mais baixo que este daqui, beleza? E assim ele aciona o pivô. Ao acionar pivô, o que a gente pode fazer? A gente pode vir aqui, ó, fazer a projeção de FIBO, beleza? Para conduzir este alvo. Então, sabendo disso, ó, ao romper aqui, vamos tirar o imã aqui, ó, a gente projeta então o leão para este fundo, tá? E aí a gente tem, ó, exatamente os alvos cravados aqui, ó. Então ele crava logo aqui de cara, deixa eu apagar esse fio anterior aqui, ó. Então ele crava o seu primeiro alvo, pagando aí, ó, a partir do rompimento deste fundacionamento de pivô, ele paga em 13 pontos, mas se a gente fosse considerar também que o dólar, ele começou a formar, tá, esse canalzinho aqui, ó, esse mega canal, beleza, ó. Então na ruptura aqui também, ó, deste canal, exatamente aqui, ó, nessa pequena estrutura, onde ele foi apoiado pelas médias, veio fazer pullback também, tá, poderia ter sido um gatilho de entrada também, deixa eu dar um zoom aqui pra vocês, ó, vou aproximar aqui, ó, para melhor identificação, ó. Então o preço ele vem, tá? Ele deixa esse dojizinho aqui, tá? Um candle de decisão na ruptura, tá? Tanto esse candle quanto o doji deixava pra gente também uma possível já pré-rompimento dessa estrutura. A gente tinha volume aqui também, ó, nesse candle, a gente tinha volume acima das médias, tanto nesse candle quanto nesse candlezão aqui também, beleza? Então dava pra ter pego aqui também, colocando o stop acima aqui da média de 50, 4 pontinhos aí, tá? A gente teria pegado aí este movimento aproximado aí de, vamos ver aqui, ó, aproximadamente 28 pontos, beleza? E para quem pegou aqui no rompimento do pivô, que seria basicamente neste candle, na ruptura, né, deste fundo, ó, a gente poderia colocar aqui um stop de 6 pontos atrás deste candle aqui, que também seria protegido pela média de 9, então também de 20, tá? E na região de 50% de FIBO, a gente também conseguiu pegar aí, ó, exatamente 16, 17 pontos aí aproximado. O dólar aqui novamente, ó, neste momento que a gente tá aqui, ó, gravando aqui para vocês, ó, ele ameaça fazer uma microestrutura aqui, lembrando que a gente está, né, contra a tendência principal, que é a tendência de baixa, como vocês podem ver aqui, inclusive pelo gráfico do 5 aqui, ó, esse gráfico que eu utilizo aqui também, com umas outras indicadores aqui, beleza? Mas a gente consegue ver também que ele começa a querer pivotear, né? Então se ele rompe este topo aqui, ó, a gente pode muito bem projetar um alvo de FIBO, tá? A partir dessa estrutura de pivô, ó, pegando deste fundo para este topinho aqui, ó, e a gente teria aqui o dólar voltando aqui, ó, basicamente mais ou menos próximo à região, ó, do 50% de FIBO anterior, beleza? Que daí o seu alvo aqui, ó, aproximado de 10, 12 pontos aqui também, a partir, tá, do rompimento e acionamento deste micro pivô aqui, ó. Lembrando que a gente está contra a tendência, beleza? Mas, como a gente identifica, a gente tem o que, ó, um fundo mais baixo que o anterior, um topo, ele rasgando automaticamente aqui, ó, este topo, tá? A tendência de formar um topo maior e isso dá continuidade aqui ao movimento, beleza? Então, bem tranquilo, né? Ao meu ver aqui, ó, bem tranquilo de se identificar, ó. Então aqui basicamente ele acionaria aqui, ó, o pivô. A gente poderia colocar então um stop aqui nesse fundo de 8 pontos, ou abaixo desse candle aqui, que estaria protegido também pela média de 9 e de 20, ó. Excelente movimento, tá? E aí, a partir deste momento, ó, a gente faz conduções aqui, ó, de FIBO, beleza? Então estaria conduzindo aqui, ó, a partir do alvo de Fibonacci. Deixa eu apagar esse fundo anterior para não confundir a cabeça de vocês, ó. Apagar este fundo anterior, beleza? E a gente teria aqui então o acionamento deste pivô, beleza? Tranquilo, vou ficando por aqui então. Pra você que gostou, curte, comenta, compartilha com geral. Tamo junto e é nóis.